mas eu creio que consegui fazer o esperado. Então, agradeço aos irmãos que estiveram orando e jejuando por mim. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16, verso de número 13. Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Barjonas, porque isto não foi revelado por carne e sangue, mas meu Pai que estás no céu. Mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Verso 19: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos ler o verso 18. Verso 18. Pode ler todo mundo na versão que tiver. Diz lá 1, 2, 3. Digo, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. Feche seus olhos. Ó Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite, por estarmos aqui em tua presença, e nós cantamos nessa noite, Senhor Deus, a sensação daqueles que verdadeiramente esperam o Senhor. Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Deus, mudar a nossa história, a nossa vida. Nós sabemos, Pai, que nossa esperança não está aqui, mas a nossa esperança está aí contigo. Então nós pedimos, ó Senhor Deus, venha nessa noite, Pai, falar conosco de maneira especial, através da exposição da Tua Palavra. Meu desejo, Senhor Deus, que nesse mês, ó Senhor Deus, de novembro, onde nós vamos falar sobre o tema, o que eu preciso saber sobre a igreja, que o Senhor mude para os nossos conceitos, Pai, sobre a igreja, de maneira tal que a gente entenda o que é que o Senhor quer de nós, por que é que o Senhor nos salvou, por que é que o Senhor nos chamou, e dentro disso, Deus, edifica o Teu povo, fale com cada um de maneira especial, para que possamos sair daqui, Pai, cheios do Senhor, da Tua presença e da Tua Palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bem, irmãos, nós vamos começar agora nesse mês de novembro, esse tema chamado O que você precisa saber sobre a igreja, e a única pausa que nós vamos fazer no dia do aniversário dos jovens, e daí vai estar o pastor lá do Paraná, aqui na festa dos jovens, mas tirando o domingo aí no dia 17, os demais domingos e quintas-feiras nós vamos falar sobre esse tema, sobre edificarei a igreja, sobre o que você precisa saber sobre a igreja. É um tema extremamente importante, que dentro da área da teologia se situa-se uma palavra chamada eclesiologia. Tudo que tem logia quer dizer estudo. Biologia, né, estudo da bio, estudo da vida, né? Sociologia, estudo da sociedade. Filosofia, né, aquele que ama o conhecimento. E eclesiologia quer dizer estudo da igreja. Então nesse mês nós vamos falar sobre isso, porque eu tenho certeza que de modo geral, não específico, de modo geral nós não entendemos muito o que é a igreja de Cristo e principalmente
principalmente o que é ser igreja, que talvez seja o nosso maior desafio no mês de novembro. Nós precisamos sair daqui, depois de algumas mensagens, com a seguinte sensação: eu entendi o meu papel no corpo de Cristo. Então, para a gente iniciar essa série, eu peguei como base o texto central sobre onde fala sobre a igreja de Cristo. Você vai perceber que no Antigo Testamento não há nenhuma passagem que faça referência à igreja. No Antigo Testamento você não vai encontrar em nenhum lugar a palavra igreja, você vai encontrar templo. Agora, a palavra igreja, como nós entendemos no Novo Testamento, ela vai aparecer somente no Novo Testamento. E a primeira vez que aparece a palavra igreja está aqui em Mateus capítulo 16. Interessante notarmos que não aparece em Marcos, não aparece em Lucas e não aparece em João, somente aparece em Mateus. Jesus, nós falamos que teoricamente, tecnicamente, funda a sua igreja aqui em Mateus capítulo 16, mas a igreja na prática ela só vai acontecer em Atos dos Apóstolos depois da morte de Jesus. Então, até o exato momento, Jesus propõe algo que vai acontecer. Jesus diz de um projeto, de um futuro próximo, mas que na prática ainda a igreja não aconteceu. É interessante a gente pensar que Jesus fala sobre a igreja a primeira vez aqui em Mateus 16, mas a igreja só vai começar lá em Atos capítulo 2, com um evento talvez um dos mais importantes da história. O que aconteceu em Atos 2? Oi? Não ouvi? Tem gente aqui? Não. Descida do Espírito Santo. Jesus aparece para os discípulos por um espaço de 40 dias. Em Atos, no capítulo de número 8, Jesus diz: olha, vocês vão para a capital, para Jerusalém, porque de lá vocês vão ser revestidos de poder. Eu vou mandar o espinafre santo, que é o papai, sabe isso? E de lá vocês vão fazer o que eu desejo. Pedro então reúne com 500 pessoas. Passados 10 dias, passado 5, 7, 8, 9, o Espírito não veio, a turma da oração, não aguentou 10 dias de campanha, o que fizeram? Começou a raliar. De 500, baixou para 120 pessoas. E aí no 10º dia, que acontece a festa, ou o 70º dia, 70º não, o dia 50, não estou lembrando o termo agora, 50º dia, né, que teve a Páscoa. Aí nós temos a festa de Pentecostes. Diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio sobre eles o Espírito Santo, e então foi dado sobre eles línguas repartidas como de fogo. E aí o povo, vendo os judeus falando em línguas, começou a zombaria. Alguns que estavam lá diz que tinham pelo menos umas 13 nacionalidades visitando em Jerusalém, porque era um período de festa. E diz que nesse dia o povo, alguns zombaram, falaram: olha, esse povo está cheio de moço, esse povo está chapado de vinho. Eu já fui bêbado um dia na minha vida, mas todas as vezes que eu ficava bêbado eu não aprendi a falar outra língua. E aí eles vão perceber assim: não é cachaça isso. O que está acontecendo aqui é algo diferente. E aí alguém diz o seguinte: tem algo diferente nessa história, porque esse povo é galileu. Em outras palavras, esse povo é pobre, é leigo, esse povo não tem escolaridade, não tem conhecimento, e estão falando fluentemente na nossa língua materna. E aliás, eles estão falando as grandezas de Deus. Isso intriga os visitantes, os turistas que estão em Jerusalém. E aí Pedro então ali no verso 14 pega a palavra e diz o seguinte: irmãos, o que está acontecendo aqui hoje não é cachaça, não é vinho. O que está acontecendo hoje é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que está narrada no capítulo 2, versículo 28, que naqueles dias, o profeta lá no Antigo Testamento, disse que desceria o Espírito Santo sobre toda a carne. E aí Pedro então faz uma exposição do Antigo ao Novo Testamento, chegando em Cristo. Quando ele chega em Cristo, o coração do povo está queimando. O coração do povo está latente, latejando e ardendo por alguma coisa que eles não sabem o que é.
E aí a multidão faz uma pergunta para Pedro: e agora, o que faremos nós? Aí Pedro então diz o quê? Arrependei-vos e sejam batizados, para que vocês tenham seus pecados perdoados. E aí diz que naquele dia, diz que quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Então a igreja de Cristo, ela já começa com quase 3.000 pessoas numa paulada só. Mas antes que a igreja comece, lá em Atos capítulo 2, nós temos esse momento. O momento que Jesus vai trazer uma revelação sobre outra revelação. Jesus, ele tem algumas situações que ele vive com os discípulos, porque ora ele diz, falem de mim, ora ele diz, não falem. Ora ele pergunta a opinião, ora ele não quer saber a opinião. E nesse dia, Jesus está interessado na opinião dos discípulos, e ele pergunta para os discípulos: o que o povo diz aí quem eu sou? E aí o povo diz: olha, uns dizem que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: mas vocês que estão comigo, vocês que estão me seguindo, o que é que vocês acham? O que é que vocês pensam? Aí Pedro então toma a palavra, sempre afoito, sempre à frente. Ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nessa hora Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora eu botei fé. O que Jesus está dizendo: Pedro, o que você acabou de me dizer não vem do conhecimento humano. O que você acabou de dizer não é da carnalidade, mas certamente o meu Pai te revelou. Pedro, o que você teve agora na sua vida foi grande. O que você recebeu agora do Pai foi algo real. Então Pedro, já que o Pai te revelou algo real sobre quem eu sou, eu quero te revelar uma outra coisa. Pedro, a partir de você, a partir da tua vida, centrado em mim, é claro, eu edificarei a minha igreja. Aí então vai ser a primeira vez que Jesus vai usar a palavra igreja. E aí Jesus diz: mas tem outra coisa. Nem as portas do inferno, nem Satanás vai conseguir deter o reino de Deus. Então hoje, para nós começarmos, nós vamos começar falando sobre essa passagem. E domingo nós vamos continuar falando de outros textos acerca da igreja e o que você precisa saber sobre a igreja. E a primeira coisa que você precisa saber sobre a igreja é que só conheceremos a igreja de Cristo se conhecermos primeiro o próprio Cristo. Nós só conheceremos a igreja de Cristo se nós conhecermos primeiro o próprio Cristo. Olha como diz aí no verso de número 16: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Verso 17: respondeu Jesus: feliz é você, o bem-aventurado, filho de Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. No relacionamento de Jesus com os discípulos, ele está nessa interação. Ora ele diz quem é, ora ele oculta. E agora Jesus, como eu disse, está interessado na opinião dos discípulos. E nesse texto em especial ele pergunta para os discípulos, e a resposta vem surpreendente e sobrenatural. Por que é que eu acredito que essa resposta vem de modo sobrenatural? Quando Pedro diz: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus ele se maravilha porque Pedro, com esse entendimento, Pedro está testificando que foi algo sobrenatural. Por que é que a gente acredita nisso? Porque o conhecimento que Pedro tem, o contato que Pedro tem é no mínimo improvável no seu contexto de vida. Há uma opressão, há uma pressão religiosa, havia uma instabilidade no país, havia os judeus, havia os saduceus, havia os fariseus pressionando os seguidores de Cristo e o próprio Cristo. E agora Pedro reconhece um simples servo da Galileia como aquele que é o Filho de Deus. Ou seja, Pedro não está olhando Jesus nesse momento como um rei terreno, como alguém que é rico, como alguém que tem posses ou alguma coisa do tipo, mas Pedro
O que é que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, se não fosse o Pai, certamente você não teria capacidade de ter a resposta que você teve. Você não saberia dizer, por mais que você está andando comigo. E aí é interessante notar que antes de Jesus fazer uma das maiores revelações da Bíblia, do futuro, ele atesta que alguém descobriu quem ele é. Antes de Jesus revelar sobre um dos maiores projetos da história, um dos maiores projetos do futuro, Jesus primeiro identifica que alguém identificou quem é ele. Jesus, queridos, poderia ter preparado a história para se revelar para Paulo, mas ele não quis. Ele se revelou primeiramente a Pedro, um homem simples e humilde. Quem não compreendeu a igreja de Cristo é porque não compreendeu o próprio Cristo. Quem não compreendeu e conheceu Cristo, não compreenderá e conhecerá a igreja. Vou repetir: quem não compreendeu a igreja de Cristo é porque não compreendeu o próprio Cristo. Quem não compreendeu e conheceu Cristo, não compreenderá e conhecerá a igreja. Vamos traduzir melhor. Há pessoas que não acreditam na igreja. E a igreja, querido, que eu estou falando aqui, não é a igreja presbiteriana renovada, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a comunidade, não é a igreja católica. Eu estou falando da igreja que Cristo vê, da igreja invisível, da igreja daquele que só Jesus sabe quem é quem. E o que Jesus está querendo dizer com isso é que nós só vamos conhecer, compreender e entender a igreja o dia que nós entendemos Cristo. O papel não pode ser inverso. Eu não vou conseguir entender a igreja sem primeiro descobrir quem é o Filho de Deus. Eu só vou conseguir me relacionar com a igreja, eu só vou conseguir ter contato, amar a igreja de Cristo quando eu descobrir quem é o dono dela. Isso é muito relevante nós pensarmos, porque tem gente que entendeu a instituição, tem gente que entendeu as normas, tem gente que entendeu tudo aquilo que é pertinente à igreja, a liturgia, tudo que é, mas ele não entendeu a parte principal, que é quem é o Cristo. Sem a revelação de quem é o Cristo, a igreja será simplesmente um ajuntamento ou qualquer coisa que você queira dar nome. Mas uma vez que eu e você conheçam o Cristo, faça sol, faça chuva, nós continuaremos crendo em Cristo Jesus e na igreja de Jesus. É impossível nós amarmos Cristo e rejeitarmos a sua noiva. É impossível, é improvável, é fora do consenso, fora do comum eu dizer que amo a Cristo, mas eu detesto a sua noiva. Há pessoas vivendo assim na igreja, há pessoas vivendo assim fora da igreja. Ele diz assim: não, olha, Cristo sim, eu amo Cristo, eu conheço Cristo, eu amo a palavra, mas a igreja não. Você já imagina, você fosse casar, aí você trouxesse sua noiva para apresentar para alguém, e aí você trouxesse a mim, pode usar a minha figura aqui como exemplo, e aí você traz sua noiva: pastor, essa é minha noiva, olha, minha noiva aqui apresenta, fala das características dela, dos defeitos dela, e aí eu falasse assim para você: olha, fulano, eu amo você, eu sou capaz de amar, mas eu detesto a sua noiva, eu não aguento a sua noiva é cheia de defeitos, sua noiva é cheia de falhas, sua noiva é cheia de problemas. Olha, você até pode casar com ela, mas eu vou detestar ela. Você ficaria feliz com isso? Há pessoas que dizem que amam Cristo, mas dizem detestar a sua noiva. Se você não consegue amar a noiva de Cristo, você não consegue amar o próprio Cristo. É por isso que antes de Jesus falar sobre a igreja, precisou que alguém descobrisse quem era o dono da igreja, quem era o Cristo. E é por isso que Jesus fala: Pedro, o que você recebeu foi uma revelação, veio algo de Deus, veio algo do céu, do meu Pai, porque não foi carne e sangue. Quando nós não conhecemos a Cristo, nós relacionamos com a sua noiva de modo carnal, de modo de carne e sangue. E aí, para confirmar isso, a gente tem um movimento chamado
os desigrejados. Desigrejados é um movimento novo no Brasil. Quem são os desigrejados? Aquelas pessoas que se frustraram com a igreja. Ele sai da igreja, certamente está assistindo no Facebook agora, de casa, e aí ele fala assim: não, igreja para mim não. Olha, igreja não serve, instituição não serve, todo pastor está errado, toda igreja só tem hipócrita, não sei o que, não sei o que. Ele é o desigrejado. Se você não consegue amar o noivo, você não vai conseguir amar o noivo dele. Só conheceremos a igreja de Cristo se conhecermos primeiro o próprio Cristo. Se você não amar Jesus, se você não conhecer o Cristo, o dono da igreja, a igreja dele sempre vai ser um empecilho para a sua vida. Você sempre vai olhar para a igreja com maus olhos, você sempre vai olhar para a igreja com receio. Mas quando eu amo a noiva de Cristo, eu vou entender, assim como Cristo disse para Pedro, lá em João capítulo 21, a partir do verso de número 15. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: te amo, Senhor. Então apacenta a minha igreja. Só vai se relacionar com a igreja, só vai conseguir se manter dentro da igreja. Novamente volto a falar, não estou falando da nossa placa, da nossa denominação, da nossa instituição, mas da igreja de Cristo. Só vai conseguir se relacionar com a igreja de Cristo aqueles que amam a Cristo. Aqueles que não querem mais relacionamento com a igreja de Cristo, certamente é que o amor de Cristo já não está mais nele. O que você precisa saber sobre a igreja? Segundo, a igreja de Cristo foi confiada a homens. A igreja de Cristo foi confiada a homens. Olha o que diz o verso de número 18 na parte A: e eu lhe digo que você é Pedro. É um dos hinos do pastor Gerson Limbu. Quem lembra do pastor Gerson Limbu? Lá de Miranda. E ele canta assim: podia até mandar um anjo, mas ele escolheu você e a mim. Eu achei muito interessante essa frase, porque, gente, como seria melhor se Deus tivesse entregado a igreja dele na mão dos anjos? É ou não é? Quem resolveu o negócio eram os anjos, os concílios eram os anjos. A gente não ia ter problema, porque é tudo anjo, é tudo santo, é tudo espiritual. Mas Cristo entrega a igreja dele na mão dos homens. E o pior de tudo, Jesus poderia, na nossa interpretação, ter entregado então a liderança primeira para Paulo. Não seria melhor? Um cara culto, doutor em Antigo Testamento, né, zeloso no judaísmo. Mas aí, improvavelmente, Jesus passa a liderança da igreja para o mais louco da turma, para Pedro. A pergunta que eu faço: será que Jesus errou? Será que Jesus se empolgou? Será que Jesus não sabia quem era Pedro? Se você falar que não, você vai dizer que Jesus então não era Deus. Jesus, sabendo do passado, presente e futuro, ele sabia o que estava fazendo. Seria mais fácil deixar a igreja na mão dos anjos e não dos homens. Ele poderia ter confiado essa tarefa aos anjos, mas no entanto ele confiou a nós. Jesus confia a sua igreja a homens pecadores, falhos e volúveis, dos quais eu sou um. Será que Jesus se enganou? A resposta está no mesmo versículo, verso de número 18. E ele diz: sobre esta pedra edificarei. Eu, Jesus, edificarei a minha igreja. O que é que Jesus quer dizer com isso para Pedro e para nós? Que a edificação da igreja é algo exclusivamente de Jesus. Então não depende de mim, querido. Por mais que a igreja está na mão de homens falhos, volúveis, que muitas vezes estão sempre incorrendo no erro e no pecado, a gente precisa lembrar que quem edifica a igreja é Cristo. Jesus usa a obra da sua criação para liderar a sua outra criação. Jesus usa a
apesar de você, a igreja será vitoriosa, nós não deixaremos ela por causa dos homens. Vou repetir. O dia que nós entendermos que apesar de mim, apesar de você, a igreja continuar sendo vitoriosa, nós não deixaremos ela por causa dos homens. Quem deixa a igreja por causa dos homens é porque não entendeu quem é o dono dela, não entendeu quem é que edifica ela. Muitas pessoas entendem um texto errado de 1 Pedro 1,12, que diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, falando dos profetas, ministravam coisas que agora foram anunciadas, aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelaram para escutar, entender, conhecer. Tem muita gente que usa esse texto para dizer assim, que os anjos queriam pregar o Evangelho. Mas a melhor tradução quer dizer que os anjos desejaram conhecer o Evangelho. O sentido da passagem é: olha, os anjos que não precisaram ser regenerados, os anjos que não precisaram ser justificados, os anjos que são santos, que são seres espirituais, desejaram conhecer o Evangelho, muito mais vocês, que são pecadores, que precisaram ser regenerados, precisaram ser tratados. Vocês que deveriam desejar ardentemente conhecer o Senhor e a sua palavra. A igreja de Cristo, querido, foi confiada a homens. A gente se esquece disso. A maior desculpa que a gente escuta não é só aqui, tudo quanto é igreja. Eu tenho amigos espalhados por todo esse Brasil que são pastores, e as desculpas são sempre a mesma. Eu saí da igreja, pastor, porque lá o irmão pisou no meu pé, lá não me cumprimentaram, lá não foram na minha casa, lá não fizeram isso, lá o pastor não sei o quê, lá não... Pelo amor de Deus, gente. A igreja de Cristo, ela não foi confiada a anjos. Onde há o homem, há falha. Onde há o homem, vai ter erro. Mas com isso eu não estou justificando que agora a gente vai poder errar e ficar errando e ficar pecando. E com isso eu vou falar assim para você: não, mas a igreja de Jesus, ela que fica, vamos pecando. Não é isso. Jesus disse que vai prestar conta. Nós vamos ter que prestar conta das outras. Mas o que eu quero que você entenda é que, embora a igreja de Jesus foi confiada a homens, é Ele que edifica ela. Por mais que eu e você possa se preocupar, querido, é Cristo quem edifica a sua igreja. Jesus não se enganou. Jesus não se enganou em entregar a sua igreja na mão dos homens. Ele poderia até enviar um anjo, mas Ele escolheu você e escolheu a mim. O que você precisa saber sobre a igreja? Terceiro, a igreja de Cristo está edificada sobre o próprio fundamento que é Cristo. A igreja de Cristo está edificada sobre o próprio fundamento que é Cristo. Verso 18, a parte dele, diz assim: eu lhe digo, você é Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus agora quer dizer para Pedro é que a maneira que essa igreja vai ser alicerçada, ou sobre qual ela vai ser fundada, ou a base que ela vai ter, que ela nascer, é o próprio Cristo. A melhor interpretação desse versículo no texto grego, e eu até peguei novamente para não ter dúvida, é mais ou menos como se Jesus estivesse falando da seguinte forma: a gente precisa lembrar que esse diálogo foi feito em aramaico e não em grego. E aí os autores vão traduzir esses textos, e possivelmente Jesus estava olhando para Pedro, e primeiro no verso 16 Jesus chama Pedro de Simão. Simão, filho de Bar-Jonas, filho de Jonas. Mas aqui agora Jesus não chama Pedro mais de Simão. Tem diferença, pastor? E muito. Quem era Simão? Simão quer dizer como fosse uma cana fina que ela bate o vento, ela está balançando, ela é volúvel, ela é um caniço. Jesus ele chama a maioria das vezes Pedro de Simão, que é o nome dele. Mas aqui nesse momento Jesus vai chamar Simão de Pedro. É como se Jesus olhasse para Pedro e falasse assim: Pedro, tu és
ou uma pedra. Tu és uma pedra, Pedro. Mas o seguinte, tu és pedra, mas sobre esta rocha, tu és pedrosa, mas sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Em outras palavras, o edifício, a base, não está em Pedro. O edifício, o fundamento, não está sobre os homens, mas está sobre o próprio Cristo. A liderança da igreja é para os homens falhos, mas a edificação é do próprio Cristo. O alicerce é Jesus, o fundamento é Jesus, a base é Jesus, a rocha é o próprio Cristo. Todas as vezes que você vai construir uma casa, você precisa fazer um bom alicerce, um bom fundamento, uma boa base, uma boa sapata, para que essa estrutura fique firme, essa estrutura permaneça. O que faz a igreja de Cristo próspera, o que faz a igreja de Cristo vitoriosa é sua base, não é Pedro. Se a gente falar que a base é Pedro, aí nós vamos incorrer no erro, porque aí sim, Pedro é falho, Pedro é volúvel, Pedro é pecador. Mas a base da igreja não está nos homens, a base está em Cristo. Jesus estava dizendo: embora você era Simão, que agora se torna Petros, uma pedra, eu quero dizer que embora você seja falho, embora você tenha limitações, sobre esta pedra, eu como rocha eterna, eu vou edificar a minha igreja. O fundamento, a base, o alicerce é eu, sou eu mesmo. Jesus é o próprio dono e edificador da igreja. Com isso precisamos lembrar: quem edifica a igreja é Cristo. Quem edifica a igreja é Cristo. Mas nós não podemos ser relapsos, negligentes ou mal certos. Não quer dizer que Cristo edifica a igreja e agora não vamos cruzar os braços. Não quer dizer que só porque Cristo edifica a igreja eu não posso parar de orar, eu vou parar de evangelizar, eu vou parar de dar testemunho, eu vou parar de ser fiel. Muito pelo contrário, porque o dono dessa igreja é santo, o dono dessa igreja está preparando ela para buscá-la. É por isso que eu preciso lutar para que esta igreja seja preparada, adornada como a noiva que vai ser apresentada ao seu noivo. A edificação em Cristo significa que o seu fundamento é forte e ela resistirá ao tempo e ao espaço. A igreja de Cristo está edificada sobre um fundamento que é Cristo. Então, outra coisa que você precisa lembrar: a igreja tem base, a igreja tem fundamento, a igreja não vai perecer. O que você precisa saber sobre a igreja, para a gente finalizar: nada pode deter a igreja de Cristo. Nada pode deter a igreja de Cristo. Verso 18, na parte C, diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou não poderão vencer. Outra coisa que Jesus está dizendo a Pedro, explicando sobre sua igreja, que ela é invencível. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nada poderá parar a igreja de Cristo, querido. Nem mesmo Satanás, o responsável por trazer o pecado ao mundo, mesmo aquele que trouxe a decadência da humanidade, poderá atrapalhar os planos da igreja. E eu volto a dizer: Cristo não estava falando da igreja presbiteriana, não estava falando da igreja batista, não estava falando das comunidades, da Assembleia, da igreja católica. Jesus estava falando da sua igreja, daqueles que são santos, salvos, lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, aqueles que vão se encontrar com o Senhor. Sobre esta igreja de Cristo, do qual só Ele sabe quem é, nem o inferno vai conseguir parar. A gente precisa lembrar disso, querido. Isso precisa trazer confiança, segurança, que nada vai abalar a nossa igreja, nada vai abalar a nossa fé, nem o diabo, nem o Estado, nem o império, nem o comunismo, nem o nazismo, nada poderá deter a igreja de Cristo. Nós precisamos trazer essa confiança, porque a igreja não é minha,
E aí, quando eu vi nessa eleição muito crente, muito cristão, de toda a ordem de cristão, tentando defender a igreja de Cristo, aí eu percebo, não conhecem a palavra. Nós precisamos votar no candidato tal, porque ele vai proteger a igreja de Cristo. Eu falei, oh Jesus, misericórdia, sangue de Jesus. Porque se a gente não fizer isso, a igreja de Cristo vai perecer. Quem disse? Jesus prometeu: nem o inferno, nem partido político, nem ideologia, nem absolutamente nada. A gente precisa entender e saber por que nós precisamos saber sobre a igreja. É que a gente não sabe sobre a igreja. A gente acha que a igreja depende de nós, depende das minhas forças, depende do meu zelo. Descanse, despreocupe-se. Por mais bem intencionado que nós estivermos, somente é Cristo que poderá guardar a sua igreja. Você pode tentar fazer o que você quiser de bênção para a igreja, querido. É Ele que edifica, não somos nós. Nós só somos cooperadores, nós só somos mordomos, nós só somos aqueles que vão ajudar a preparar a noiva para o encontro com seu noivo, simplesmente mais nada. Isso me assustou, querido, essa campanha, porque eu vi gente querendo trazer argumentos bíblicos para dizer, e nada contra quem votou em X ou Y, tá? Não é uma questão aqui, eu estou colocando uma questão do texto bíblico. Se a igreja não tomar uma posição, a igreja vai ser perseguida. Gente, por mais a igreja foi perseguida no Império Romano, a igreja passou pelo Império Romano, gente. Se a igreja passou pelo Império Romano, o Brasil é fichinha. E por que a gente fica apavorado? Quando a gente se apavora, é que a gente não conhece a palavra de Deus. Cristo nos garantiu que nem o inferno, nem Satanás, nem o mundo todo vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Isso tem que trazer esperança para nós. Isso tem que trazer nessa noite segurança. Se você quiser sair hoje do Brasil e ir para a Síria, ir para o Iraque, ir para o Afeganistão, nos países onde o Evangelho tem sido perseguido, a Bíblia diz, querido, onde você estiver, você como igreja de Cristo, nada vai poder deter a igreja do Senhor. Paulo estava em Roma preso, e Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Vocês podem prender meus braços, minhas pernas, podem até talvez tirar a minha língua, mas o Evangelho está aqui dentro. E Paulo preso, ele continua falando da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo continuou a ser vitoriosa. Conta-se uma história, não sei se é verdade, mas houve um filósofo francês da época do iluminismo chamado Voltaire. E ele dizia o seguinte na sua época, século XVIII: em 200 anos a Bíblia vai se acabar. Na época do período da modernidade, onde buscava-se a racionalidade em tudo, o progresso, a ciência, a busca da verdade, ele dizia: em 200 anos a Bíblia vai acabar, a Bíblia vai ser extinta, a ciência vai ser, entre aspas, o nosso Deus. Diz, eu já ouvi falar isso várias vezes, que diz que depois que Voltaire morreu, passaram-se muito tempo, uma sociedade bíblica internacional comprou a casa onde Voltaire morava na França, e onde Voltaire morava na França hoje é um centro de distribuição de Bíblia, para dizer: passaram os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. A igreja de Cristo continuará sendo vitoriosa. E como diz, querido, o hino oficial da nossa igreja: ninguém detém, aleluia, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Essa causa é de Cristo. Então, vamos deixar o apavoro de lado. Vamos deixar a preocupação
preocupação de lado, porque nem o inferno, nem Satã, nem o mundo todo vai poder apagar aquilo que só Cristo pode fazer. Então, para a gente iniciar hoje, o que você precisa saber sobre a Igreja de Cristo? Só conheceremos a Igreja de Cristo se conhecermos primeiro o próprio Cristo. Há muita gente que até está dentro das igrejas, mas não conhece Cristo ainda. Jesus primeiro quer que você conheça Ele, ame Ele, para depois você fazer o que Ele deseja que você faça. Jesus pergunta isso para Pedro. Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Ah, amo, Senhor. Então tá, vou te dar um trabalho. Apacenta minhas ovelhas. Antes de Deus dizer para Moisés o que Deus queria de Moisés, Deus se refere a Moisés. Antes de eu fazer alguma coisa para a igreja, eu preciso amar o dono da igreja. Antes de eu querer me relacionar com a igreja, eu preciso conhecer o dono da igreja. Porque se eu amar o dono da igreja, ainda que a sua noiva pise na bola comigo, eu vou continuar amando a noiva, vou continuar amando o noivo. A igreja de Cristo foi confiada a homens. Então, querido, no dia que você ver falho, lembre-se disso. Jesus não entregou a sua igreja aos anjos, mas entregou aos homens. E a um muito doido que era Pedro. Nem para Jesus ter entregado para João, né? Mais tranquilão, mais pé no chão, para Pedro. Ele diz assim: a igreja de Cristo está edificada sobre o próprio fundamento de Cristo. É por isso que ela é vitoriosa. É por isso que ela prevalece. Porque ela está sobre Cristo, o fundamento espiritual, a edificação espiritual. E para encerrar, nada pode deter a igreja de Cristo. Vamos colocar em pé, vamos orar. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Senhor Pai, nós estamos iniciando hoje, Senhor, esse tema tão importante, Senhor, que é a Tua igreja. E esse tema, Pai, tem sido tão discutido, tão debatido, tem sido tão caro à humanidade em todos os tempos. Porque o grande problema, Senhor Deus, é que a gente sempre quer fazer distinção do Senhor e da Sua noiva. Mas foi por causa da sua noiva, Pai, que o Senhor morreu. E separar a sua noiva, separar o Senhor de nós. Então, Pai, eu quero que o Senhor, Pai, nesses dias traga ao nosso coração o amor pela sua noiva. Ainda, Senhor Deus, que nós sabemos que a sua noiva, Senhor Deus, é falha. A sua noiva, Pai, tem manchas. A sua noiva tem defeitos. A sua noiva, Senhor Deus, tem problemas, mas ela é tua. É o Senhor que escolheu casar com ela. Eu preciso respeitar a tua vontade, Senhor. Quando eu oro, Pai Nosso, eu digo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu queria que o Senhor mudasse as nossas convicções, mudasse, Pai, as nossas mentes, trouxesse, Pai, em nome de Jesus, Pai, novos conceitos à nossa mente, para que a gente venha saber, Senhor Deus, que a igreja é tua, embora, Pai, esteja na mão dos homens. Que a igreja é vitoriosa, embora esteja, Senhor Deus, com os homens, ó Senhor Deus, que muitas vezes são um fracasso. Nós precisamos lembrar, Pai, que o fundamento não está em homens, o fundamento não está em instituições, o fundamento não está em organizações, mas o fundamento, a base, o alicerce está no Senhor próprio. É em Ti que está o fundamento, Senhor. É por isso que ela resiste, é por isso que ela permanece. E nós precisamos nessa noite para lembrar que as portas do inferno, Senhor Deus, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nada, Senhor, nada vai impedir a tua igreja. A tua igreja, Pai, sobreviveu, Senhor Deus, ao Império Romano, à Idade Média. Sobreviveu ao comunismo, ao nazismo, ao fascismo e tantos outros movimentos na história. E ela vai continuar sobrevivendo, Senhor. Porque é a promessa do Senhor
que nem Satã e o mundo todo, Senhor Deus, vai poder apagar aquilo que faz parte da igreja do Senhor. Eu quero orar nessa noite por cada um que está aqui, por cada irmão, por cada irmã, por cada família representada. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra ia trazer edificação, a Tua palavra ia trazer maturidade, conhecimento, de maneira tal, Senhor Deus, que a gente possa nos relacionar com a Tua igreja, Pai, sabendo que o Senhor é quem edifica, que o Senhor é quem dá sustento, que o Senhor que faz ela crescer, que o Senhor que faz ela prosperar, que o Senhor é que faz ela caminhar, Senhor Deus, e nós somos meros mordomos nesse processo. Que isso traga esperança no nosso coração, que isso tire, Pai, das nossas costas o peso de acharmos que a igreja depende de nós, que tire das nossas costas o peso de acharmos, ó Senhor Deus, que o reino de Deus depende de nós, ó Senhor Deus, quando ele depende única e exclusivamente do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, para entendermos ao Senhor, entendermos o Teu reino, entendermos a Tua palavra. Nós precisamos amar o Senhor primeiro. Nós precisamos ter claro a revelação de que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E se nós entendermos quem é o Senhor, se nós amarmos o Senhor, nós amaremos a Tua igreja, porque o Senhor deu a vida por ela. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, traga edificação aos nossos corações. Nós Te agradecemos, ó Pai, nessa noite, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã, oração às 6 da manhã, às 18h30. Presbítero Rogério. Pastor Marcos.